Hakuna Matata News, com pastora Paulítias Moreira. Hakuna Matata Sabona. Conforme prometido no último episódio, nós vamos falar hoje sobre ciclo do domínio. Que ciclo é esse? Domínio? Domínio de quem sobre quem? No último episódio nós falamos um pouco sobre confissão e uma nova perspectiva daquilo que a religião abafou e tirou do foco da prática do que Deus deseja da igreja. Confessar as vossas culpas uns aos outros. A religião diz que ou você confessa para uma única pessoa, ou você agora não precisa mais confessar para ninguém, você confessa direto para Deus. Só que o entendimento disso é um pouco mais amplo, né? Confessar é uma parte importante do processo, mas muitas vezes nós precisamos entender o ciclo do domínio. Confessar é uma parte do jogo, e hoje a gente vai falar um pouquinho disso. No último episódio eu contei uma experiência minha, falei sobre a questão de vício, de pornografia, e eu vou usar esse exemplo também para falar um pouquinho de ciclo do domínio. Bom, todo mundo sabe, lá em Gênesis, depois que Deus criou o homem, Ele deu uma ordem: crescei, multiplicai, sujeitai a terra, dominai. Só que o homem, quando desobedeceu a Deus, ele deixou de dominar e passou a ser dominado. E muita gente trata esse domínio como algo fácil de resolver, como se fosse uma possessão maligna, e é só demônio, então expulsa em nome de Jesus e acabou, está resolvido o problema. Se fosse assim, eu te pergunto, por que existe tanto viciado ou tanta gente dominada, tanta gente problemática na face da terra? Se fosse simplesmente orar, sai em nome de Jesus, você concorda que a gente já teria resolvido muitos problemas por aí? Iria lá na Cracolândia, aí em São Paulo, teria orado pelas pessoas, expulsando demônios, e todas elas estariam libertas, com seus problemas resolvidos imediatamente, e não teria mais o vício? Se você pensou que não é bem assim, tenho que concordar com você. A gente vai chamar agora de ciclo do domínio sobre saber jogar o jogo. Mais tarde eu vou te explicar o porquê disso, porquê dessa frase. Mas vamos falar de ciclo de domínio. O ciclo de domínio tem alguns passos, ele faz parte de um processo. E como todo processo espiritual, o princípio dele é neutro. Neutro em que sentido? Ele é neutro porque ele serve tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para servir de prisão, né, Satanás usando, quanto para servir de libertação e você exercer domínio. Então eu vou falar dos passos desse processo, explicar cada um deles e como que ele funciona na parte de dominar aprisionando e como que você vence exercendo domínio. Primeiro passo, o ciclo do domínio ele começa com a intenção. O que é essa intenção? Se a gente pensar na posição de aprisionamento, essa intenção é o desejo. Então eu usei lá o exemplo da questão de vício com pornografia. A intenção é o desejo. Eu tenho que satisfazer o meu corpo. Eu estou com vontade de assistir alguma coisa, de acessar um material, de ver um filme, de ver revista, ou se fosse algum outro tipo de vício. Eu quero usar droga, eu preciso mentir, eu tenho que falar isso aqui, eu tenho que brigar com qualquer tipo de domínio. A intenção é o desejo de ser satisfeito com aquela situação, com aquela ação. O segundo ponto é o acesso. O que seria esse acesso? O acesso seria a brecha. O primeiro acesso, na maioria dos casos, ele é uma marca que aconteceu na infância. Então, no caso da pornografia, a gente tem dois acessos mais comuns. Ou o abuso, né? Abuso mesmo de um adulto abusando de uma criança, ou aquilo que seria
consensual, não seria a palavra ideal, né? Mas o permitido, se fosse o caso de duas crianças, né? É uma brincadeira inocente, são duas crianças, não tem nada demais, isso aí é malícia no seu olhar, as crianças nem sabem o que está acontecendo. Tem certeza? Você acha mesmo que a criança não sabe o que está acontecendo? Ou talvez ela foi exposta a algum tipo de abuso, que ela não tinha entendimento total e ela começou a reproduzir em outras crianças. Já parou para pensar nisso? Então, se você pensar numa marca imposta, a gente está falando de um abuso, no caso mais extremo, de um estupro. Se você pensar numa marca concedida, talvez você pode falar de uma criança com outra criança explorando a sexualidade. Seria dito assim por algum psicólogo. É normal, eles têm que explorar a sexualidade deles. Eu prefiro acreditar que eles sofreram algum tipo de acesso imposto e estão reproduzindo aquilo que eles sofreram ou aquilo que eles viram. Tem os casos também da criança que tem acesso à pornografia, já que esse é o caso que a gente está citando, porque o irmão mais velho, ou um primo mais velho, ou algum amigo na escola tinha o material e deu acesso. Olha isso que eu achei, olha o que eu vi, vem aqui ver também, e existe o acesso. Bom, de qualquer forma, esse acesso, já que é um ciclo de domínio, ele de tempos em tempos ele vai se repetir de uma forma mais profunda ou de uma forma mais contundente, mais escrachada, mais declarada, né? Antes era uma coisa sutil, de repente ele fica uma coisa mais escrachada. Terceiro ponto é a marca. A marca é o pecado em si, né? O ato em si. A gente está falando da intenção, né? E a palavra fala que na verdade a intenção é lá atrás, é a motivação. O pecado, a marca é o pecado em si. O que foi que eu fiz? Eu fumei, eu assisti pornografia, eu me prostituí, bebi, eu menti. Qualquer pecado que você pensar aí, ele seria a marca em si. Aquilo que foi produzido, né, de trauma ou fruto desse trauma, no passado como um trauma, sofreu a marca e agora reproduzindo essa marca com a falsa sensação de prazer, com a falsa sensação de liberdade, não, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, é disso que eu gosto e essas coisas. Quarto ponto desse ciclo de domínio é o sentimento. No momento que você está aprisionado nesse tipo de vício, quais são os sentimentos mais comuns, já que a gente está usando o vício da pornografia? Vergonha, medo, culpa. Vergonha por quê? Porque eu não quero que ninguém saiba que eu tenho esse tipo de problema, ou eu tenho medo de falar e sofrer algum tipo de punição, ou se alguém descobrir, vão me julgar, ou se olha, mas você tem que entender, eu já sou pastor, eu já sou pastora, se alguém souber o que eu estou fazendo, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser colocado de banco, eu vou ser suspenso, vão tirar as minhas atividades, tudo aquilo que a gente já discutiu no podcast anterior. Mas principalmente a culpa, porque o diabo trabalha dos dois lados, né? Primeiro ele te deixa com vontade de fazer, ali na intenção, você tem o desejo, então você vai lá, dá a brecha, acessa, tem a marca, e assim que acaba, o sentimento é de culpa. Poxa, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito, eu não aprendo mesmo, eu já pedi perdão para Deus tantas vezes, eu continuo administrando o problema, eu continuo fazendo errado, como é que eu resolvo isso? E ele fica jogando entre a culpa e a vergonha. Por que ele faz isso? Porque o quinto ponto desse processo, né, o quinto estado desse processo é a voz. E se ele fica jogando com você entre a culpa e a vergonha, o medo, o que ele faz com a tua voz? Ele cala, você fica no silêncio. Não posso falar com ninguém sobre esse problema, não posso procurar ninguém para pedir ajuda. Se eu pedir ajuda, talvez a pessoa não saiba me ajudar, ou se ela tentar me ajudar, ela vai vir com alguma receita pronta. Olha, faz essa oração aqui, faz esse jejum aqui, repete comigo, e pelo amor de Deus, hein, toma vergonha nessa sua cara e nunca mais acesse pornografia. Ou olha, vamos resolver aqui, mas não deixa ninguém ficar sabendo.
Vamos manter escondido. E aí, aquilo que era só um sentimento de medo, de culpa, de vergonha, se transforma num terrível silêncio. E o silêncio, aquilo que cala a tua voz, é o que impede a tua libertação. Bom, já teve o desejo, abriu a brecha, teve a marca do pecado, porque realmente concluiu o ato, ou concluiu a ação. Vem esse sentimento de vergonha, de culpa, de medo, de ódio, de raiva, de julgamento, de qualquer coisa. Se fosse o caso de um estupro, o sentimento que remontaria seria um de ódio, um sentimento de raiva, algo nesse sentido. Aí a voz é calada, vem o silêncio e o domínio é estabelecido, porque a pessoa fica aprisionada nesse ciclo. Eu estou em silêncio, eu passo por um tempo administrando o vício, dizendo, não, eu já exerci domínio, porque faz não sei quanto tempo que eu não acesso mais nada, faz não sei quanto tempo que eu não fumo nada, tá vendo? Eu não sou viciado, eu paro quando eu quiser. Dali mais um tempo, sem perceber, o ciclo começa de novo e acessa de novo o vídeo, usa a droga de novo, bebe de novo, mente de novo, ou qualquer vício que você queira usar. Qual é o resultado de tudo isso, que é o 7º ponto? É a morte. No caso da prisão, do ciclo de domínio que produz aprisionamento, o resultado é morte. O que o diabo vem? Vem para matar, para roubar e para destruir. Então ele usa todo esse ciclo exatamente para fazer isso com você. Ele mata você literalmente, porque aos poucos você vai definhando, aos poucos você vai se degradando. Ele rouba teus sonhos, ele rouba teus objetivos, ele rouba a tua perspectiva e ele destrói qualquer possibilidade de você se ver livre dessa situação. Qual que é a boa notícia disso? A boa notícia é que, como eu disse, esse ciclo, esses 7 pontos, ele é princípio espiritual, é neutro. Então eu uso os mesmos 7 pontos para produzir libertação. Então eu vou colocar o mesmo primeiro ponto, intenção. Se na prisão, no aprisionamento, a intenção era o desejo de pecar, a concupiscência da carne, a vontade pecaminosa, aquilo que a gente lê lá em Gálatas 5, que são os atos da natureza pecaminosa, no ciclo de domínio, ou seja, exercendo domínio, trazendo libertação, a intenção é o inconformismo, você não se conforma em ficar nessa situação. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente entra num ciclo do pecado e a gente já tentou algumas coisas, ou até nunca tentou nada, mas a gente fala assim, é tão difícil que deixa assim mesmo. Olha, veja bem, não aconteceu nada comigo até agora, eu consigo levar minha vida, eu consigo ir lá fazer minhas coisas na igreja, continuo tendo família, continuo tendo emprego, não sofre uma consequência imediata e a pessoa deixa para lá, fica conformada. Já prestou atenção nisso? Qual foi o argumento da serpente para Eva lá no Jardim do Éden? Pode comer maçã, Deus disse que vai morrer? Morre nada aqui, ó, eu comi, tô viva. Aí eu te pergunto, alguém viu o fruto mordido pela serpente? A Bíblia fala desse fruto mordido. Alguém viu o pedaço mordido do fruto dentro da boca da serpente? Então essa é a justificativa mais fajuta. A serpente lançou qualquer argumento e o pior, Eva aceitou sem questionar. Então assim, o inconformismo é o que está na tua libertação. Eu não me conformo de estar desse jeito, eu não me conformo. É diferente do sentimento de culpa, tá? E da autocomiseração. É inconformismo. Eu não me conformo em ser dominado. Segundo ponto, que é o acesso. Se antes eu tinha o acesso pela brecha, que vai no caso da pornografia, é aquela coisa, ficou sozinho em casa, não tem ninguém olhando, quando você vê, acessou, ficou acordado até mais tarde, trancou a porta do quarto, olha, abriu um site, subiu um pop-up ou um banner, clicou, todo esse tipo de brecha, por mínima que pareça. Como que você faz para se libertar nesse ponto de acesso?
vigiando e criando condições para dificultar o acesso. Como que eu vou vigiar? O vigiar não é ficar ali se policiando. Ai meu Deus, será que vai ser agora que eu vou errar de novo? Ai, será que vai ser agora que eu vou ser pego de surpresa? Não, o vigiar é mais perto, fica mais próximo de um mapeamento. Errei, peraí, ao invés de ficar lá me culpando, errei de novo, eu realmente não presto, tá vendo Deus, olha o que aconteceu comigo, eu não sei porque o Senhor me escolheu, eu não presto para nada mesmo, eu sou um imprestável, sou um trapo de imundícia e qualquer coisa religiosa que você queira orar. Aproveita que caiu e vamos mapear o porquê que caiu. O que eu estava sentindo no dia? Quais foram os acontecimentos do dia? O que gerou uma cadeia de sentimentos que me deu a intenção ou o desejo que me fez aproveitar a brecha e cair na marca do pecado de novo? Vou dar um exemplo. Eu falei no áudio passado sobre a questão da pornografia. No meu caso, a hora que eu fui mapear, parece bobagem. Eu vou te falar e talvez seja o teu caso, ou não. Mas no meu, a questão era rejeição. Eu botei na minha cabeça que eu era rejeitada, que ninguém me amava. Era uma mentira de Satanás. Porque eu sou muito bem amada, minha família me ama, os meus pais me amam, mas a minha cabeça eu não era amada. Então se eu sofria a mínima rejeição, eu não dava chilique, eu não saía gritando, eu não fazia cara feia, eu não ia olhar e falar que ninguém me ama, ninguém me quer e chorava pelos cantos. Não, eu guardava aquilo, mas você podia ter certeza que no final do dia estava eu lá acessando algum conteúdo. Por quê? Porque no meu caso, depois de mapear, eu descobri que a porta de acesso comigo, a porta de acesso no meu caso, era a rejeição. E assim, eu comecei a perceber que não precisava ter acontecido uma rejeição absurda, né? Um caso de humilhação pública, aquelas coisas de escândalo, de barraco, nada disso. Em dias assim, que eu estava muito sensível, ou que existia todo um cenário propício para que eu me sentisse rejeitada, bastava alguém não responder uma mensagem no WhatsApp. Vou ser bem assim esdrúxula, né? Não chegou nesse ponto, mas é como se fosse. Mandei uma mensagem, alguém não me respondeu imediatamente, eu vi que a pessoa estava online. Parece babaca para você? Para mim também. Mas era suficiente para eu chegar no minuto seguinte e acessar. Ou no mesmo dia, à noite, acessar qualquer tipo de conteúdo como escape. Porque no meu caso, daquilo que eu mapeei, essa era a porta de acesso. Eu não sei qual que é a tua. Talvez o teu acesso é quando as coisas fogem do controle. Talvez o teu acesso é quando você sofre, sei lá, algum tipo de tristeza profunda, ou você sofre alguma amargura, qualquer sentimento produzido na alma, não pela alma, tá? Mas na alma, que vai refletir em brecha para que você volte a acessar o teu vício. Então, o acesso, como é que você vence? Você vigia, você começa a mapear e cria condições para que aquele acesso seja mais difícil. Então, no meu caso, antes de eu mapear e descobrir que a porta de entrada era a rejeição e começar a trabalhar isso, eu comecei a criar condições para que eu não acessasse as coisas. Quais eram as condições? Não ligava mais o computador no quarto, o computador ficava na sala. Então, se eu fosse deitar mais cedo, eu não estava com o computador do lado, eu não ia acessar nada. Chegava em casa tarde, mas nem passava na sala. Subia direto para a cama e ia dormir, não acessava nada. Deixava o celular carregando lá no carregador, na parede, nem levava para a cama, porque tudo isso ia facilitar o acesso. Então, antes de eu descobrir qual era a origem, qual era a motivação, porque nesse caso levou um pouco mais de tempo, eu comecei a criar condições para que eu evitasse o acesso. Então isso tudo, por isso que eu falei que é tudo um jogo. Você começa a mapear os movimentos, e isso vai te dando conhecimento
que vai aumentando o teu domínio. Ao invés de ser dominado, você domina. Domina porque você conhece o inimigo, você conhece quem te ataca, você se conhece e não se sabota. Terceiro passo, que é a marca. Se do lado do aprisionamento é o pecado, do lado da libertação, a marca é a santificação. Vamos desmistificar a santificação aqui? Todo mundo fala de santidade e traz a santidade só como não transar antes do casamento ou fora do casamento. Santificação não é isso, querido. Isso pode fazer parte do processo de santidade e santificação. Mas santificação significa ser separado, entender que Deus te chamou e separar-se para Ele. Então, santificação é bem simples. Ao invés de você estar enchendo a tua cabeça de bobagem, acessando um monte de conteúdo que não vai agregar nada à tua vida, em nada você vai ser acrescentado, começa a ocupar a tua mente, o teu dia, as tuas horas, as tuas ações, com coisa que vai fortalecer e edificar o teu espírito. Né? Separar-se para Deus, então esteja mais perto de Deus. Não adianta você falar, estou separado para Deus, mas você nunca procura Deus. Eu estou de jejum, que parece mais greve de fome, porque você não ora. Eu vou na igreja, mas fica na porta conversando. Não, eu até entro na igreja, mas senta lá no último banco e presta atenção em tudo, menos na palavra. Peraí, precisa de ajuste, está faltando ajuste aí nessa santificação. Vamos fazer direito? Quero te fazer um convite. Vamos fazer esse processo de santificação acontecer da maneira correta? Porque se você fizer da maneira correta, você resolve o quarto ponto, que é o sentimento. Qual que é o sentimento? Se antes prevalecia o medo, a culpa, a vergonha, o ódio, a raiva, quando você entra no processo de santificação, o que prevalece é ousadia para mudar os sentimentos. Porque a palavra fala assim, que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Então eu tenho ousadia para mudar os meus sentimentos, porque o passo anterior, eu estou me santificando, eu estou buscando a face do Senhor. E quanto mais eu me achego ao Senhor, mais o Senhor se revela para mim. Realmente é troca, parece assim, muito, mas é tão didático, será que é isso mesmo? Você está trocando uma coisa pela outra? Ao invés de acessar, no caso, o conteúdo pornográfico, eu estou acessando a Bíblia, eu estou acessando a oração, eu estou fazendo uma viagem de oração, eu estou acessando o Pai, eu estou entrando em outras atitudes, outras ações. Bom, eu resolvi até o quarto ponto, vem o quinto, que é a voz. Se do lado do aprisionamento a voz era o silêncio, toda a situação me calava, o grande segredo do lado da libertação é que a voz se transforma em confissão. E a gente gravou esse episódio, no episódio passado, um episódio inteiro só sobre confissão. E aqui eu vou falar de novo sobre confissão, para ficar bem esclarecido e você não ter dúvida de nada. Falar sobre o assunto, falar e confessar o teu pecado, a tua culpa, traz cura, traz autoridade. Às vezes você acha assim, tudo bem, agora eu já dominei, já entendi, já mapeei, mas olha, eu não preciso falar para ninguém, Ninguém precisa ficar sabendo, Deus já me perdoou, já resolveu o problema, fica aqui entre a gente. Não. Se você soubesse o quanto você falar sobre esse assunto ajuda outras pessoas a se libertar, porque quando você confessa um para o outro, promove cura, é o que a palavra fala lá em Tiago 5,16. Então deixa de ser egoísta, de ser vencido pela vergonha, de achar que vai ser julgado e compartilha aquilo que vai trazer libertação para você e para o outro, porque uma coisa é verdade, quanto mais você fala do assunto, mais você se liberta. Então, não é pelo caso de ser egoísmo ou de pensar só no próprio umbigo, mas para promover a libertação, para promover a cura, confesse. Isso chega no sexto ponto, o domínio. Se o domínio do lado do mal era a prisão, o domínio do lado do bem gera libertação, e você passa de dominado a dominador. Qual é o resultado disso? Vida em abundância. O que Deus falou? Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai.
Então, eu tenho um segredo aí que é multiplicação. A hora que eu vivo a libertação, não para na vida. Eu continuo a multiplicação porque eu gero testemunho. E o meu testemunho alcança outras pessoas que talvez estejam passando pela mesma situação, precisando da mesma libertação. Então, eu estou aqui falando com você um episódio que levou mais de um mês para ficar pronto e ir para o ar. Eu não posso simplesmente achar que isso é coincidência, ou porque eu tinha muita tarefa para fazer, muito trabalho, muita reunião, algumas viagens aqui na África, e aí foi deixando para lá, mas as pessoas vão entender. Eu tenho que perceber o movimento espiritual. Mais de um mês sem episódio para eu gravar um assunto desse, só pode ser algo que está querendo impedir a multiplicação do testemunho. E eu profetizo que você que está ouvindo esse áudio agora, esse podcast, você vai vencer o ciclo do domínio. No detalhe, você vai aprender a jogar o jogo. E isso não vai te dominar mais e você vai produzir testemunho com isso. Que é uma coisa muito simples que ninguém fala. Sabe um outro vício? Que é assim, olha, muita gente sofre e ninguém trata como vício. Aliás, trata como uma coisa normal. Glutonaria. Já ouviu falar de glutonaria? Comer demais. Você não está com fome, você não precisa comer, mas você come, repete, come de novo, só porque na sua concepção está gostoso. Nossa, não posso deixar sobrar para amanhã, eu tenho que comer até acabar o último pedaço. Por que uma pessoa come desequilibradamente dessa forma? Porque gosta de comer? É essa a resposta? Ou será que existe lá na origem algo que motivou esse comer desequilibradamente? Uma ansiedade, uma rejeição, um medo, uma culpa, uma tristeza. Qual foi o sentimento de origem? O que será que precisa ser mapeado? E aí eu vou dizer mais. Eu estava falando, depois que eu gravei o episódio da confissão um mês atrás, eu estava meditando sobre isso. Porque para quem me conhece pessoalmente sabe que assim, existe uma luta pessoal contra a balança, no meu caso. E eu falava assim, Senhor, não é possível, eu já fiz todas as dietas da minha vida. Algumas funcionaram, outras não funcionaram nada, mas o grande ponto em comum é que assim, eu acabo o período da dieta, volta todo o peso, ou volta mais que o dobro. Como é que se vence isso? E eu tinha acabado de gravar o episódio da confissão. E aí, Deus deu o insight na hora, deu a revelação. Glutonaria não está no mesmo versículo que você fala de prostituição, lá na Bíblia, Gálatas 5? Falei, tá, Senhor. Falei, então, se é o mesmo, se está dentro da mesma categoria, por que para pornografia você fala sobre ciclo do domínio e para pornografia você fala de ciclo do domínio e para glutonaria não serve? Eu parei para pensar, falei, não serve? Não sei, nunca parei para pensar nisso. E Deus mostrou e falou assim, é a mesma coisa. O teu corpo tem a intenção, tem o desejo de se satisfazer com algo que vai prejudicar. Então, ao invés de dizer só simplesmente, olha, eu tenho que confessar meu pecado, eu pratico a glutonaria, eu sou uma glutona, eu gosto de comer, confessa a origem. Ao invés de você se acabar na comida, antes de se acabar, confessa. Não, hoje está me dando uma vontade desesperadora de comer, sei lá, não é um doce, é o bolo inteiro, a panela inteira de arroz e feijão, porque glutonaria também não escolhe sabor, né, se é salgado ou doce. Mas na verdade, o que precisa ser confessado é que aconteceu uma situação que contrariou a minha vontade. Não, o que aconteceu é que eu me senti rejeitada. O que aconteceu é que eu perdi o controle. Aquilo que eu planejei não aconteceu. Eu estou vendo o dinheiro acabar. Eu estou vendo uma situação que não acontece, não muda. Os dias estão passando, os meses estão passando e eu continuo na mesma situação e eu vou lá e desconto na comida. Então, confesse, põe a tua voz para funcionar a teu favor, libera a palavra, confessa aquilo que vai te trazer libertação, confessa que você é curado, profetiza aquilo que são as promessas do Senhor. E não é só promessa financeira não, querido, é promessa para a tua alma ser próspera,
2 João, versículo 2, faço votos de prosperidade assim como é próspera a tua alma. E eu profetizo que realmente esse episódio do ciclo do domínio vai produzir libertação no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, para que você viva não só uma fase, não só um ponto, mas para que você consiga viver libertação completa e consiga falar sobre esse assunto com outras pessoas e leve libertação também para outras pessoas. Tá certo? A gente se vê no próximo episódio. Beijão, Deus abençoe. Las